Olá, gente! Sejam bem-vindos. Graças a Deus, mais uma vez estamos reunidos para a nossa leitura da Bíblia. Estamos seguindo um plano de leitura bíblica anual. Hoje eu estou tendo que fazer aqui pelo Instagram. Eu faço todos os dias às 5h57 da manhã, porém pelo YouTube. Mas eu estou com um problema aqui com a internet, com a nossa conexão. E o problema aconteceu justamente no final de semana. Nós entramos em contato já com a operadora que nós contratamos, para fornecer a internet. A operadora tentou à distância resolver o problema, mas não foi possível. Então, eles disseram que vão tentar fazer algumas atualizações ainda à distância para ver se melhora, mas até amanhã a promessa é que um técnico, caso não resolva, caso não volte a funcionar normalmente a nossa internet, que um técnico virá fazer uma visita e assim a gente acredita que tudo volte ao normal. Se Deus quiser e está tudo certo, vamos em frente. Na impossibilidade então de transmitir pelo YouTube, hoje, exclusivamente hoje, eu estou fazendo aqui pelo Instagram, que fique claro. Por quê? Porque eu vou depois pegar essa gravação e vou colocar lá no YouTube e consequentemente também na plataforma Renovação da Mente. Então, você está acompanhando a leitura da Bíblia, de repente em outro horário, não conosco ao vivo. Estou fazendo essa gravação, essa leitura ao vivo no domingo, dia 17/7, às 8h02 da noite. Então você que está acompanhando nesse momento pelo YouTube ou pela plataforma, você vai reparar que a disposição do vídeo não está conforme o padrão que nós vínhamos mantendo desde o início. O vídeo vai estar na posição vertical e não na horizontal, não vai dar para compartilhar a Bíblia na tela. Então eu estou dando aí uma satisfação para que vocês entendam que nós estamos por um pequeno problema aqui com a conexão da internet, tá bom? Mas vamos seguir, vamos fazer a nossa oração inicial para a leitura da Bíblia e já vamos seguir então com a nossa leitura. Vou aguardar só mais um pouquinho para que as pessoas sejam notificadas, estão sendo avisadas, muita gente não sabia que ia ser pelo Instagram. Olha, a Glenda colocou aí, hoje é o dia 198 de 365, exatamente. Eu não vou arriscar colocar aqui nos comentários, porque quando eu coloco também não fica, com algum probleminha aqui na minha conta do Instagram, sempre que eu comento alguma coisa, aí some tudo aqui da minha tela, então não vou nem arriscar, mas que vocês saibam aí que hoje nós estamos no dia de número 198 de 365 dias, todos os dias na Bíblia, graças a Deus, sem falhar nenhum dia, todos os dias vocês estão acompanhando que a leitura está sendo realizada. Hoje, devido a esse probleminha, houve uma mudança de horário, mas vamos em frente, sempre em frente. Então, acompanhe com a sua Bíblia. Eu faço a leitura da Bíblia Nova Almeida atualizada. Talvez, se você estiver usando uma outra versão, mude uma palavrinha ou outra, mas a essência é a mesma, naturalmente. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 7. Vou fazer a oração e a gente segue. Estou ansiosa para a leitura do livro de Isaías. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Bom, eu já fiz a introdução com o pessoal do clube de leitura. Acredito que não preciso repetir, a introdução do livro de Jó. Vocês já sabem que está rolando aqui um debate entre amigos, Jó estava muito ruim, muito mal diante da situação que ele estava vivendo. 3 amigos foram visitá-lo e Jó começa a se queixar com seus amigos, não com Deus. Só que amigos excelentes, amigos que fizeram de tudo para Jó se manter na fé. Quando Jó se queixava, reclamava, os amigos vinham e davam palavra de fé. Então, a gente leu até ontem o primeiro diálogo de Jó, a primeira questão de Jó e o seu amigo, como é o nome dele mesmo? O seu amigo Eliafaz. O primeiro amigo foi Eliafaz, que o ajudou com a resposta. Aí agora nós vamos ver mais um diálogo de Jó, mais um questionamento. Aí dessa vez, quem vai falar com ele é o outro amigo, é Bildade. Bildade vai falar com ele agora, depois o outro amigo fala. Então vamos ler essa parte. Oremos então. Pai amado, Pai querido,
Aqui estamos mais uma vez reunidos para a leitura da Tua Palavra, com o objetivo de conhecermos as Sagradas Escrituras. Nessa leitura que narra a história de Jó, queremos aprender aqui princípios valiosos para enfrentarmos situações difíceis, como Jó enfrentou. Queremos conhecer mais de Ti através dessa leitura. Que o Senhor fale conosco, nos dê entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Jó, capítulo 7. Espera aí. 7. Não, me perdi aqui. Acho que o 7 a gente já leu, né? Calma aí. Não estou no plano. Nós lemos o 3, 4 e 5. Me lembra aí, gente. A primeira queixa foi o 3, a resposta foi o 4 e 5. Aí ontem foi o 5, 6 e 7, né? Ah, certo, hoje é 8. Hoje é 8, a fala de Bildade. Desculpe. Então vamos lá. A fala de Bildade, né? Jó deu aquele questionamento todo dele, dizendo que, já que o homem vive pouco mesmo, queria morrer logo, não estava aguentando mais aquela situação, e Bildade vem e responde. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você falará essas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os filhos de Deus pecaram contra ele, se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas, se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. A esperança dos ímpios perecerá. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não ensinarão, falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão essas palavras? Então veja que o amigo de Jó, Bildade, ele apela para a experiência. Espera aí, só um instante, por favor. Só um instante, deixa eu fazer um ajuste aqui. Pronto. Então você vê que o amigo de Jó, ele apela para a experiência dos mais velhos. Então ele disse o seguinte: pergunte aos que são das gerações passadas. Busque na história. Busque nos relatos. Como que Deus trabalhou, como que Deus agiu. Busque. Procure saber. Atente para experiências, para a experiência deles. Versículo 9. Porque nós somos de ontem. A gente nasceu ontem. E de nada sabemos. Pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão essas palavras? Então, quando a gente vem aqui em uma história narrativa como essa, já expliquei para vocês que existe uma diferença entre uma leitura normativa, né, que se torna uma norma, que se torna uma doutrina, e uma leitura narrativa, né? A narrativa traz conhecimento, narra uma história. A normativa é uma lei, é um princípio, é uma ordem. Então, quando a gente vê uma leitura como essa, que é uma leitura narrativa,
nós estamos extraindo experiências. Então, Jó passando por uma situação difícil, o amigo dele apela: pergunte aos mais velhos, veja como foi nas gerações passadas. Você vai aprender, você vai ter experiências com isso. Então, o que você está vivendo hoje, as situações que você enfrentar hoje, você vai conseguir passar por elas de uma forma mais leve, mais tranquila, quando você busca conhecimento, quando você busca na experiência daqueles que já passaram por situações semelhantes a que você está vivendo e passando. Então, o livro de Jó é um livro excelente para nos trazer experiência em meio às provações. É um livro que responde aquelas perguntas que permeiam a mente de muitas pessoas quando dizem assim: mas que sentido há em servir a Deus mesmo passando por injustiças, mesmo passando por provações? Sabe, aquelas perguntas: será que Deus não está vendo o sofrimento da pessoa? Por que eu estou passando por isso e tal? Aqui estão as respostas. O livro de Jó, ele traz essas respostas. Versículo 11. Pode o papiro crescer fora do pântano? Papiro é uma erva aquática, é uma erva que nasce na água. Ou cresce o junco sem água? O junco também é um tipo de planta, né? Papiro é uma erva, o junco é um tipo de planta que também cresce em lugares alagados. Então ele diz: pode o papiro crescer fora do pântano? Ou cresce o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer erva. São assim as veredas, os caminhos, de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. Ou seja, é muito rápida, é muito passageira. Ele está dando o exemplo aqui do papiro, que é uma erva verde, mas que ela seca muito rápido se não for colhida no momento certo. Muito rápido. Está até verdinha lá, né? Mas é passageiro. É passageiro. São assim os caminhos, versículo 13, as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Aqui ainda está falando do ímpio. A firmeza dele é como teia de aranha. Se encosta na sua casa, mas ela vai perecer, ela vai cair. Trazendo para o nosso linguajar: cedo ou tarde a casa vai cair. Daqueles que crescem sem Deus, cedo ou tarde a casa vai cair. É o que está falando aqui. Agora, voltando a falar do exemplo do papiro, né, que ele deu, da erva, diz assim, versículo 16: ele é viçoso diante do sol. O que é viçoso? Cresce com vigor, não murcha, mesmo diante do sol. Por quê? Ele nasce, né, em água, né? É uma erva aquática. Então, mesmo debaixo do sol, ele é viçoso, ele cresce verdinho, com muito vigor. E os seus renovos se espalham pelo jardim, seus renovos, né? Ela vai crescendo, ela vai se espalhando. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras, penetra até as muralhas, mas se o arrancam do seu lugar, este o negará, dizendo: eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Então, o papiro, ele é viçoso, ele é verdinho, ele cresce, ele se espalha, ele abraça até as rochas, se estiver no caminho dele, entra nas brechas e tal. Mas se arrancar, já era.
Arrancou, acabou, vai secar, vai murchar. Enfim, ele está dizendo, é nisso que dá o crescimento do ímpio, o crescimento do injusto. Versículo 20. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Aí Jó responde. Diante dessa defesa de Bildade, o amigo dele que aponta, que faz esse paralelo, essa comparação entre a vida do justo, do íntegro e do injusto, Jó ouve tudo isso e responde. Olha a resposta de Jó. Entenda, Jó estava muito amargurado. Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês conhecem a história de Jó, né? Então ele responde assim. O título diz, quem ousa desafiar a Deus? Então Jó respondeu, na verdade, sei que assim é. Porque como pode um mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes sem que saibam que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende o céu e anda sobre as costas do mar. Ele fez a Ursa Maior, o Órion, o Sete Estrelo e as constelações do sul. O que é esse negócio aí de Ursa Maior, Órion? Jó está falando da constelação. Jó está falando do grande luzeiro chamado Sol. Então, veja o que Jó está dizendo. Jó está falando para o amigo dele assim, eu sei, meu amigo, eu sei. Olha, tudo que você está falando aí, eu sei. Eu sei que Deus é muito grande, eu sei que eu não posso debater contra Deus, eu sei que Ele é tão poderoso que Ele dá uma ordem ao Sol e o Sol fica ali paradinho no lugar dele. Tem uma conspiração aí que diz que a Terra é plana e não é a Terra que como fala, orbita, não é a órbita da Terra, que a Terra é plana e é o Sol que anda. Tem umas conspirações aí, mas Jó está dizendo aqui o seguinte, que Deus deu a ordem para o Sol e ele ficou ali, ó, de maneira que quando a Terra, né, gira assim e assim, né, parece que o Sol está passando por trás do mar, né? Essa foi a observação de Jó. Então Jó está falando aqui, ó, versículo 7. Ele dá ordem ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Agora vai falar das estrelas, das constelações. Ele fez a Ursa Maior, o Órion, os Sete Estrelos e as constelações do sul. Agora isso aqui é impressionante. Eu pesquisei aqui, ó, sobre a Ursa Maior. Eu conhecia o Órion, né? Eu já vi falar do Órion, né? A constelação, a Ursa Maior não. Vou colocar na tela aqui, ó. Uma breve pesquisa que eu fiz. Olha aí a Ursa Maior. Por que chama Ursa Maior? Porque forma, né, como se fosse uma ursa. Tá vendo aqui, ó? Bem abaixo da minha foto. Bem abaixo aqui, ó. Do lado é meio que uma imaginação, né? Mas observando os pontos ali das estrelas, é uma constelação muito famosa, né? Do hemisfério norte. E aí diziam, né, que era uma Ursa Maior. Impressionante, né? Desde a época de Jó já se falava sobre isso. Então veja, ele fala, né, que Deus fez, estendeu aí, aliás, selou as estrelas, né? Colocou cada uma no seu devido lugar, aí formou o desenho da Ursa Maior, do Órion, dos Sete Estrelos, das constelações. Versículo 10. Deus faz coisas grandes e insondáveis e maravilhas que não se podem numerar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue diante de mim
e não percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que está fazendo? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Esse monstro Raabe aqui, para você que está acompanhando a leitura da Bíblia desde o início, nos capítulos anteriores, ele chama também de Leviatã. Um monstro marinho, um monstro Raabe. Raabe fazia menção de algo muito grande. A gente entende hoje como um crocodilo. Mais para frente ele vai dar mais detalhes desse monstro marinho. Mais para frente ele vai dar mais detalhes, vai falar da força dele, enfim, que você vai entender por que ele fala tanto dele. Versículo 14. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Veja bem, isso aqui é para a gente aprender. Isso aqui é para a gente renovar a nossa mente. Isso aqui é para a gente entender o pensamento de Deus. O pensamento de Deus, ele é revelado em toda a Bíblia, não apenas em um trecho isolado, tá? Então veja, deixa eu só colocar aqui o meu celular no não perturbe, porque se alguém ligar vai acabar com a live. Peraí, vai escurecer só um pouquinho, peraí. Aí, tá ok. Porque começou a chegar a notificação, mensagem, WhatsApp, aí tira a atenção, ou se alguém ligar ia travar tudo. Então veja, o pensamento de Deus ele é revelado na Bíblia de ponta a ponta, não apenas o versículo isolado. É daí que surgem heresias e tal, falsos ensinos. Doutrinas são fundamentadas na Bíblia toda, na palavra, no pensamento de Deus. Então, olha só o que Jó está dizendo. Jó está dizendo o seguinte, versículo 14. Como então eu poderia responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Veja, gente, Jó, um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, está dizendo que para falar com Deus ele não teria argumento para convencer Deus de coisa nenhuma. E há algumas heresias, falsas doutrinas, dizendo outras coisas. Veja o que Jó está dizendo. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvido à minha voz. Olha só isso. E às vezes a gente, Deus, o senhor tem que me responder. Você está entendendo? Versículo 17. Porque me esmaga como uma tempestade e sem motivo multiplica as minhas feridas. Não me permite respirar porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá: quem pode me intimidar? Meu Deus do céu, essa aqui é para essa é para renovar a mente. Coloca aí, já que eu estou no Instagram, coloca o emojizinho do cérebro assim, explodindo. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, olha o que Jó está falando. Se é uma questão de pedir justiça para Deus, ele diz assim, quem o pode intimidar? Em outras palavras, ele está falando, quem sou eu para pedir para Deus fazer justiça na minha vida? Faz justiça. Vou aproveitar que eu estou de preto. Campanha da justiça. Deus vai ter que fazer a justiça na minha vida. Vai. Você é mais justo que Jó? Misericórdia, foi o que ele disse, que pediria. Olha o que Jó disse que pediria. Eu pediria misericórdia ao meu juiz.
Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem pode me intimar? Versículo 20. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo. Não faço caso da minha vida. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra está entregue na mão dos ímpios, nas mãos dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? Jó está dando uma desabafada aqui, né? Mas calma, ele não está blasfemando, não. Versículo 20. Os meus dias são mais velozes do que um corredor, fogem sem ter visto a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado, porque, pois, trabalho em vão. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergerá no lodo, as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Porque ele não é ser humano como eu, a quem eu responda se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Não tem ninguém, que possa, um ser humano que possa colocar um homem e o Deus, como réus, um árbitro para julgar, entre a causa dos dois. Versículo 34. Que ele tire a sua vara de cima de mim, que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem o temer, do contrário, eu não estaria em mim. Capítulo 10. Estou cansado de viver. Aqui é o desabafo. Isso aqui é aquele pensamento de alguém que está em profunda depressão. Sabe aquela pessoa que fala assim, tenho vontade de morrer. A pessoa só tem vontade de morrer quando a vida dela não está boa, Quando está tudo bem, Está ganhando bem, família legal. Ela quer viver, Mas quando está em alguma situação, eu quero morrer. Na verdade, não é que ela quer morrer. Na verdade, ela queria resolver o problema. Mas como aparentemente não tem solução, então ela pensa que a morte seria o ideal. Então, ele diz assim, estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Então vamos lá. Então agora ele está falando, vou dar livre curso à minha queixa, vou soltar para fora aqui, eu vou desabafar aqui. Eu vou falar da amargura da minha alma. Pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir? Em rejeitar a obra das tuas mãos? E em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tens olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado. Bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Então, dá aqui aquela desabafada, Fala, Deus, eu sou obra das tuas mãos, será que o Senhor está tendo prazer em ver uma obra das tuas mãos sofrendo? Mas, todavia, não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Versículo 8. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me.
Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me ao pó? Por acaso não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste? Tu me deste, engraçado, né? Interessante aqui, né? O conhecimento que Jó tinha, né? Primeiro falou das constelações, deu até o nome, né? Da grande ursa. E aqui eu tenho uma leve impressão, uma leve sensação que ele está falando do corpo, né? De como a gente foi formado. Ó, leia comigo de novo. Ó, versículo 8. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me? Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me ao pó? Por acaso não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? Primeira coisa. Depois, de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste? Você vê que ele está falando da formação, né? Do corpo, né? Ele dá até o exemplo aqui do leite, né? O leite, que é um líquido mais coalhado, fica mais rígido, né? Muita observância, né, de alguém sábio, né? Se a gente for falar dos nossos ossos, não me sei ao certo agora, tantos por cento é cálcio, né? Cálcio, leite. É muito interessante isso aqui. De pele e de carne me vestiste, de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e o teu caminho guardou o meu espírito. Mas ocultaste essas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Então veja que ele está falando, se eu pecar, ai de mim, mas se eu for justo, eu nem ouso levantar minha cabeça, pois eu estou envergonhado e olho para a minha miséria. Olha só que coisa. Mesmo, né, sendo justo, ele diz, eu nem ouso levantar a cabeça. Versículo 16. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Versículo 18. Por que me tiraste do ventre de minha mãe? Desabafo, aquilo que eu já falei, né? De alguém que está sofrendo muito. Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias. Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Já está falando o seguinte, deixa eu morrer, não dá mais, não estou aguentando mais. Bom, a fala de Zofar, vamos deixar para amanhã. Seguindo o nosso plano, a gente lê uma quantidade de capítulos por dia, não precisa exceder, a gente está dentro do plano, é uma leitura comentada, não um estudo profundo, alguns comentários aqui a gente faz, e até o final do ano a gente conclui a nossa leitura. Tá ok? Então olha só, amanhã a gente se encontra 5h57 da manhã, eu vou tentar, né, transmitir pelo YouTube, vou ver se a internet volta ao normal, caso não volte, fiquem atentos, eu coloco lá no grupo do WhatsApp 2022 na Bíblia e aviso vocês que estarei aqui pelo Instagram, tá bom? Depois eu vou colocar essa gravação para quem não pôde acompanhar lá pelo YouTube.
Amanhã tem live, hein? 9 da noite aqui pelo Instagram. Continua a live Desalienados e a leitura do livro. Tá bom? Um abraço de fé e de força. Que o Senhor nos ajude em tempos difíceis que temos vivido, mas a misericórdia dele está conosco. Tchau, tchau. Até mais.